Olá, pessoal, queridos ouvintes do Beleza Pod. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio com profissionais aí que vão te inspirar e que também nos inspiram. Eu sou o Leonel Bosa. Eu sou a professora Grace Machado, sou fisioterapeuta, sou professora universitária e estou aqui hoje me sentindo mega glamurosa. Aqui entre dois profissionais que são mestres na área de estética, dois biomédicos aí que são top referência no seu mercado. Lembre-se de nos seguir aí o Beleza Pod no Instagram, deixe o seu joinha aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal, né, Léo? É isso aí, gente. E lembrando também que a gente está no Spotify, então para você que perdeu algum episódio aqui no YouTube, vai lá e procura no Spotify Beleza Pod. Lembrando que é BLZA, tá? Beleza. Então, se está na correria, no trânsito, está indo viajar, aproveita aí para nos ouvir e aprender mais sobre beleza e suas conexões. E hoje nós estamos aqui com um convidado excepcional. Ele que domina muito essa arte dos peelings e que foi uma honra, né, ter conhecido essa pessoa maravilhosa, o Dr. Matheus Strucker. Eu preciso te dizer, Matheus, e lembrar também, falar um pouquinho da nossa história, que lá atrás, quando eu te conheci ainda na aula, eu acho que fui dar uma aula de avaliação para vocês, na pós-graduação, eu fiquei assim, porque tinha doutores na turma, você estava fazendo o teu mestrado, né, que eu até achei que era doutorado, e para alguém que só tem uma especialização, chegar, às vezes, dar uma aula assim, para alguém que está num patamar mais acima de graduação, assim, dá um friozinho na barriga. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui, contar a tua história, falar um pouquinho do teu trajeto dentro da estética, dentro da beleza, desse universo do business mesmo, né? Que hoje você se tornou um cara aí referência em manipulações, em formulações, e também na área aí de peelings. Então, muito obrigado, Matheus. Muito obrigada, Matheus. Eu também tenho uma história, Léo. Faz mais ou menos um mês e pouquinho, as meninas foram assistir a semana acadêmica e o professor Matheus foi lá palestrar. E nesse dia por algum motivo eu não pude participar. E delas chegaram assim para mim: prof, ele arrasou, ele falou super bem, ele falou sobre microagulhamento, falou sobre vários ativos diferentes, sobre associação com peelings. E ali eu pensei, o Matheus vai ter que estar no Beleza Pod em breve. Bom, prazer, primeiramente, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho uma admiração muito grande por vocês dois. Eu cheguei, na verdade, depois que vocês na área da estética. Então, eu aprendi com vocês, eu acompanho vocês há muito tempo. O Leonel fez parte lá do início da minha caminhada. Foi um dos meus primeiros professores, na verdade, foi o meu primeiro professor na área da saúde estética. Foi a aula de avaliação e anamnese, voltada para a estética. Dava a parte de anatomofisiologia também. E era a primeira aula da pós. Então foi ali nosso primeiro contato. A professora Grace depois já era biomédico esteta, e aí lá na Unisc, na universidade, a gente acabou se encontrando numa semana acadêmica já há mais anos, se eu não me engano, foi isso, né? Isso aí. E aí ali a gente começou também a ter um contato. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto aqui do Beleza Pod. É um prazer estar aqui. Eu acho que trazer profissionais, o simples fato de vocês estarem aqui falando sobre estética e valorizando o mercado da estética, trazendo profissionais e vocês também trazendo as experiências de vocês para quem está escutando é excelente. Então eu me sinto honrado de estar aqui participando desse projeto e contribuindo de alguma forma para o nosso mercado como um todo. Tá? E sobre a minha entrada na área da estética, assim, só pra já adiantar, né, o Leonel nem lembrava, tá? A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho sobre como que a gente teve o primeiro contato, e eu virei professor de pós-graduação na área da saúde estética logo depois que eu me formei na pós. Na verdade, estava me formando na pós, e eu estava fazendo mestrado e finalizando o mestrado. E aí, quando eu estava fazendo a pós, acho que já na metade para frente, a pós acontecia na clínica do Leonel na época, né?
E aí ele um dia perguntou para mim, durante as aulas, assim, no intervalinho, você podia ser professor da pós e tal. E ali que começou a surgir um interesse. Ele que plantou aquela sementinha, olha só, quem sabe pode ser mesmo. E aí quando a gente foi criando ali um vínculo também de amizade, junto com um vínculo profissional, e aí quando cheguei na parte final, eu me formei, ali estava me formando e estava finalizando o mestrado. Acho que me finalizei em março e em abril ele me mandou uma mensagem. Ele nem vai lembrar disso. Ele me mandou uma mensagem, se eu não me engano, na época, tá? Na época, eu acho que era no Messenger do Face ainda. Ele perguntou, você finalizou seu mestrado e tal? Você tem interesse ainda em dar aula, que nós comentamos? E aí ele que me indicou para minha primeira aula na pós-graduação em saúde estética, na época, né? E que aí era junto com a doutora Ana, lá no Nepuga, e ele que ele fez esse vínculo. E depois eu dei aula lá por muitos anos, né? Foi o início de uma caminhada, aos poucos, assim, e te agradeço por isso. Talvez tu nem soubesse dessa importância, mas foi você que fez esse link. Eu não tive nenhum outro link para entrar nesse mercado da docência, na estética, antes de ter esse contato contigo e de tu me trazer a ideia e também de tu me convidar para fazer parte desse mundo dos professores na área da estética. Muito legal, muito legal. Te agradeço legal. muito. É mútuo, então, um agradecimento aí, ó. E a professora Grace, a gente teve o contato lá atrás, numa semana acadêmica, e a gente foi fortalecendo. E assim, eu quero trazer assim, algo que é muito importante. A gente já se acompanha aí, já tem uns anos, né? Dentro do mercado, e não só no nosso. Isso aí vale para tudo, eu acho que para todos os mercados. Tem muito profissional bom. Que naquilo que faz no dia a dia, seja na prática, seja na docência, mas muitos profissionais não estão dispostos, porque realmente é desgastante, de passar tudo aquilo para os outros, seja na rede social, seja através de novos cursos, seja através de novos projetos como esse aqui. Então, eu queria parabenizar vocês, porque eu acompanho vocês há muitos anos e vocês continuam sempre, constante, produzindo conteúdo, trazendo informação para os alunos, trazendo informação para pessoas que nem são os alunos de vocês, que são outros profissionais, colegas, e é muito difícil de ver constância no longo prazo. Então, gostaria de parabenizar também vocês por isso, porque eu também vivo essa luta da constância e de conseguir trazer coisas interessantes, coisas interessantes, conteúdos interessantes, que de fato agregam, né? Porque não é aquele conhecimento que é a commodity que todo mundo replica, mas a própria experiência daquilo que tu está vivendo na clínica, daquilo que tu está vivendo na área da docência. Então, é muito legal. Reforço. Novamente, uma honra estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigado, Matheus. Linda história, adorei saber mais sobre isso e a importância que o professor tem na vida dos alunos, né? Eu acho que isso é mágico, eu acho que quando a gente inicia na docência, a gente se apaixona por esse processo, em ver o crescimento desse profissional, né? E também chegar aí a evoluir, a ser professor. E muitas vezes isso assim, motiva muito o aluno. Ele saber que ele pode se transformar com os cursos. E um dos principais cursos aí que transformou a minha vida foi o curso de microagulhamento. Então, eu realizei esse curso em 2016, mais ou menos, 2017, não vou me lembrar. E foi um curso assim que abriu portas. Depois do curso, eu pensei de outra forma. Eu comecei a estudar mais. Logo, eu também estava ministrando o curso de microagulhamento. E daí queria saber como é que foi a tua história aí com microagulhamento, para a gente já iniciar aí a nossa fala. Perfeito. O microagulhamento, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, isso foi em 2013... era um mercado da nossa área um tanto quanto inexplorado ainda, porque a gente tinha umas limitações de conhecimento de técnica propriamente dito, de fundamentação. Se tu for no PubMed hoje e tu olhar de 2010 para trás, as publicações são bem mais limitadas, e aí depois que tem esse crescimento exponencial, a gente tem uma literatura que embasa bastante. Então, ele não foi a minha primeira técnica que eu fui no pós, assim, pensar em... Depois que eu finalizei a pós-graduação, agora eu vou começar a me especializar em microagulhamento. Não foi a primeira. O primeiro curso que eu fiz foi com a professora Arlete Klafke, lá de Santa Cruz do Sul, que é uma das minhas referências, também é muito importante na trajetória. Foi minha professora junto com o Leonel lá na pós-graduação. Foi na época de cosmeto e também foi na época também de peeling, se eu não me engano. Uhum.
E foi o curso de peelings que eu fiz com ela, depois um curso que ela fazia lá em Santa Cruz, na época, que foi meu primeiro curso que eu fiz além da pós-graduação. Eu acho que até foi concomitante, assim, o decorrer da pós-graduação que eu fiz. Então, ali foi o primeiro momento que eu tive um direcionamento, porque a pós-graduação, ela não te especializa em nada, na verdade, dentro dos procedimentos. Ela te especializa em saúde estética, né, na parte de compreensão do que é o mercado, de ter o conhecimento básico, teórico e prático para começar a desenvolver as atividades na clínica, mas não é aquilo que tu já vai dizer assim, olha, eu vou fazer tudo, ou eu vou fazer isso, não. Isso a gente tem no decorrer com os cursos, né? Eu acho que todos os alunos os profissionais que trilharam a sua caminhada vão concordar que a gente aprende a gostar mais de algo no processo. E aí vem os cursos, que nem você citou, que o curso de microagulhamento que você fez ali, que você fez na época que mudou, né, a tua percepção. Na minha época foi o curso de peelings. Então eu comecei pelos peelings. Só que aí, como eu comecei pelos peelings, aí eu comecei a gostar da parte de cuidar de pele. Mas de cuidar, de estimular, de tratar, de clareamento, de acne, de rejuvenescimento. Claro que eu não sei hoje, mas acredito que a grande maioria dos outros profissionais que estão se formando, a gente tem um tesão por injetáveis. A gente gosta, eu pelo menos tinha na época. É sempre a menina dos olhos, assim. Isso. Então, quando eu finalizei, claro, eu tinha isso também e continuo tendo. Hoje, querendo ou não, um dos meus carros-chefes na clínica é, por exemplo, a toxina botulínica. É um injetável. Mas eu não tinha um grande sentimento por algo que fosse assim, ó, vamos tratar a pele como um todo, vamos estimular, vamos promover saúde para a pele, não simplesmente amenizar um sinal, né, e pensar na prevenção do longo prazo de rugas dinâmicas e de dar contorno. E aí o peeling me apresentou essa possibilidade, né, de melhorar a pele como um todo e até mesmo de dar um upgrade naquilo que a gente fazia com os injetáveis. E aí, depois disso, que eu percebi essa importância desse tipo de procedimento, e foi através dos peelings, aí que eu pensei, não, mas calma aí, tem outras técnicas que podem gerar esse tipo de benefício, e de maneira bem intensa. E aí o microagulhamento entra na história, porque ele é uma técnica de tratamento de pele que gera tantos benefícios quanto, alguns mais do que o peeling químico, né? Então, ele se apresenta como uma grande ferramenta e ele exige baixo investimento do profissional que está atuando. Eu não preciso comprar um equipamento eletroterápico ou de fototerapia, eu não preciso fechar uma agenda para alugar um equipamento, né? Então o microagulhamento ou tu faz com roller ou tu compra um dispositivo, mas que o custo é bem mais barato do que um equipamento tecnológico, né? E aí eu comecei a entrar na parte do microagulhamento. E aí que eu fui começando a fazer alguns cursos na época na técnica de microagulhamento também. E com o passar do tempo, no início eu não associava as técnicas, peeling químico e microagulhamento, eu não fazia junto. Dentro da minha formação e da minha apresentação como profissional na área da estética, hoje o que eu acho que é um dos meus principais pilares é a fundamentação na ciência. E porque eu trago isso do meu mestrado e meu doutorado, né? Essa vertente vem muito forte, eu tento trazer isso para o mercado da estética. E na época nós tínhamos uma limitação muito grande de literatura sobre fazer peeling químico e microagulhamento na mesma sessão. Então eu evitava. Eu até acreditava que de algumas formas poderia isso ser feito, só que eu sempre penso o seguinte, se eu faço isso em algum paciente, ou pior, ensino isso para outros profissionais fazerem sem ter um respaldo, o que pode acontecer? Depois acontece um problema. De onde você tirou essa ideia? De onde que você tirou? Onde está o teu respaldo? O respaldo máximo, podem falar o que quiser, é a literatura científica. É ele que dá o respaldo, é ela que dá o respaldo máximo para qualquer coisa que tu venha executar na clínica. A gente não vive só de ciência, a gente vive de prática clínica. Tem coisas que a gente vai aprender só no campo de batalha, que é no procedimento. Exatamente. Mas no desenvolvimento de técnicas é importante a gente ter um respaldo científico. E aí, com o passar do tempo também, começaram a surgir, essa literatura começou a surgir um pouco mais escassa, né? E aí a gente começa a ter experiências porque outros profissionais se aventuram nesse tipo de associação, e aí começa a gente ter informações tanto positivas como negativas, e aí a gente vai, com o passar do tempo, criando essa visão maior e entendendo, poxa, é possível associar, compilando tudo,
seja a literatura que começou a surgir, seja as experiências clínicas compartilhadas entre profissionais, mas tem caminho para isso. E aí sim, aí entra numa nova era dentro do que eu fazia dentro da clínica, que era trabalhar mais com procedimentos isolados, aí ali começo a associar mais fortemente 2 procedimentos e que potencializam bastante o resultado. Então hoje, dificilmente eu faço só microagulhamento. Dificilmente. Certeza. Então eu faço microagulhamento e peeling, e peeling químico eu só faço isoladamente se eu trabalhar, por exemplo, com um fenol light associado a um ácido tricloroacético, um fenol atenuado, que pode ser isolado, mas pode ser associado ao ATA também, um salicílico previamente, que daí eu estou gerando uma injúria muito grande, e aí eu controlo a associação do microagulhamento. E vai depender das condições também de cada paciente. De cada paciente. De cada né? paciente. Gente, estão gostando aí do nosso bate-papo? Então, olha só, mais um profissional inspirador. Não deixe de dar o seu like aí no nosso canal e se inscrever também nele. Matheus, sabe que essas questões de associações, eu também eu demorei muito, né, para associar. E a minha associação não foi nem através do microagulhamento com os peelings. Foi muito... Eu sempre amei CO2 fracionado. Né? Eu sempre gostei muito do laser e a minha associação começou os ativos com laser e depois fui para os laser, ativos e peelings. Começou aí a minha associação. E aí só então depois, né, que eu consegui ver que o microagulhamento também associado aos ativos e também aos peelings, que aí eu percebi que eu consegui... Nossa, eu não preciso ter um equipamento que vale, sei lá, 200 mil reais ali na minha clínica para eu conseguir, às vezes, até o mesmo resultado, né, nessa Perfeito. associação de técnicas, né? Perfeito. Eu acho que uma questão que o professor Matheus trouxe é sobre a importância de fazer um gerenciamento de pele. E isso eu falo muito em toda aula de cursos de pós-graduação, a importância de eu ter um olhar global para essa pele, né? Para esse paciente que a gente está tratando. E isso envolve muitas coisas, né? Então, eu vejo que tu fala muito sobre ativos, muito sobre home care, muito sobre suplementação, né? Sobre fórmulas orais. E daí eu queria saber, no caso do melasma, que a gente tem assim uma procura imensa de profissionais e de pacientes que buscam um tratamento para o melasma. E eu sempre digo que é sempre a mesma história. Muitas pessoas que se expõem ao sol, que ficaram anos aí sem uso de protetor, né? Por vários motivos, e que daqui a pouco não tem resposta nos seus tratamentos aí com produtos ou com outras técnicas. Hoje eu trabalho bastante com o Lavian, que é um laser excelente. O cromóforo dele é a água e ele clareia muito bem a pele. Mas a gente pode estar fazendo, sim, uma associação de peelings, de microagulhamento, de home care. Queria saber, então, um pouquinho da tua experiência, e eu sei que tu é expert em melasma, e que tu nos contasse um pouco sobre isso. Tá, perfeito. Fala a receita de bolo aí pra nós. Vamos já começar eu sou bem direto, assim, eu brinco com os meus alunos, às vezes eu sou até um pouco... não sou grosso, nem ríspido, nem mal educado, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Então, nós estávamos falando até, inclusive, antes aqui de curso e tudo mais, e eu tenho um curso de melasma, e eu já aviso antes do aluno comprar. Se tu tá esperando milagre, nem compra, porque não existe receita do bolo e não existe milagre. Eu uso uma frase, essa frase não é minha, eu não lembro onde que eu escutei, confesso, mas é uma frase que eu acho que vale para tudo. O que é bom para todos não é o melhor para cada um. Então, não tem. O que é bom para todo mundo não é o melhor para cada um. E no melasma tem isso. Porque hoje o melasma, ele consiste numa alteração pigmentar, sim, a gente tem uma mancha, mas a gente tem um fundo por trás dessa mancha no sentido de o que está causando e promovendo ela. Nós temos alguns fatores que são determinantes, a gente tem fatores genéticos predisponentes, nós temos a questão hormonal importante e nós temos a radiação ultravioleta. Esses são os 3 pilares principais. E além disso, nós temos outras alterações. Então hoje tenho até um trabalho bem recente que é... epidemiológico, mas também que faz análise dermoscópica da alteração da mancha do melasma, ou seja, avalia como está a profundidade, o perfil de associação com outras dermatoses que os pacientes apresentam, e é um trabalho agora de setembro de 2023, que foi feito, acho que é um N de umas 250 mulheres com melasma.
E o que se observou? Que a questão de predisposição genética, ela ficou na faixa de 45%. Então, de fato, a gente tem esse vínculo. No Brasil, ela fica de 41% a 61%, dependendo da região, o que é um percentual significativo. Mas, além da predisposição, tem a questão hormonal e tem uma questão de exposição à radiação ultravioleta. Você acabou de dizer, né? O paciente que tem um alto índice de exposição ao sol por longos períodos da vida, não usou fotoprotetor, e agora chega num momento que é tratar a mancha e pode ter um perfil de resistência. Quando a gente tem um paciente que tem muita resistência ao tratamento, mas já respondendo antes a pergunta, né, não existe receita do bolo, não tem algo pronto para todo mundo. Isso é inquestionável, isso a gente vê na prática clínica. Eu vou ser polêmico aqui, não sei se eu posso falar, mas vou falar, tá? Eu gosto de me pronunciar sobre coisas que eu tenho uma crença assim, muito forte. Não existe um milagre dentro do tratamento do melasma. Aí, muitos me perguntam, muitos, no Instagram nem são alunos, alguns são alunos, outros não. Professor, existe tratamento do melasma em 15 dias? Tá? Nossa. Olha só, a gente tem a entrada, vamos dizer, de 10 pacientes na clínica. Tá? Desses 10 pacientes, um vai responder em 15 a 20 dias, dependendo da abordagem que tu utilizar. Isso representa 10%, 15% de todos os pacientes que você recebe na clínica. Todos os demais vão entrar numa faixa de tratamento de 45, 60, 90, 120 dias ou mais para ter uma resposta significativa. E por que eu falo isso? Porque as mesmas pessoas que oferecem um milagre em 15 dias e têm fotos de antes e depois maravilhosas são as mesmas pessoas que me pedem ajuda no direct do Instagram. Eu fiz o tratamento, mas o paciente não respondeu. Ou tá pensando, eu não tenho problema em ajudar. Só que isso tem que ser dito, porque quem acaba sendo iludido no final das contas é o paciente. E que é a pessoa mais importante dentro dessa nossa conversa aqui, acaba sendo o paciente. Eu sou docente na área da estética, eu ensino procedimentos, mas que eu realizo em quem? Nos pacientes. Então, no final das contas, o nosso centro de atenção maior, sim, são os nossos pacientes. Você vai ensinar um aluno um conteúdo que ele vai usar onde? Nos seus pacientes. Então, essa conversa ela é ela é muito séria. Não é brincadeira. E tu iludir um paciente é complicado. E o paciente se ilude. Por quê? Porque você pensa, ele é leigo. Ele vai olhar a informação e não está errado. Ele vai olhar a informação na internet, numa rede social, ver fotos maravilhosas de antes e depois, vai criar uma expectativa em cima daquilo. Né? Então, essa questão de fotos de antes e depois, principalmente nessa questão do melasma, eu às vezes até confesso que eu fico preocupado, porque você faz um peeling ali que vai remover as primeiras camadas da pele e tudo mais, vai tirar aquela mancha que está na sua superfície, mas essa mancha ela está sendo retroalimentada ali a todo tempo. E quando a gente observa aquela foto de antes e depois, muitas vezes dá até para reparar que aquela região da mancha está levemente rosadinha, né? Uhum. E aí que mora todo o perigo. E aí que eu sempre costumo dizer para os alunos, beleza, o que a gente faz em consultório é apenas uma parte, mas tu não pode deixar também esse paciente sem o devido tratamento. Exatamente. Porque o que a gente faz ali, descamar essas primeiras camadas da pele, beleza, é muito bom, vai dar um resultado bacana, ok? Mas se tu não fizer um gerenciamento, um bom home care em casa e passar todos os cuidados que o paciente vai precisar ter pelos próximos meses e talvez até anos, porque a gente sabe que é um gerenciamento, você vai acabar perdendo esse paciente. Não existe esse tratamento de 15 dias, né? E eu fico preocupado, às vezes, com essas fotos de antes e depois, de 15 dias, e você tá lá observando a pele rosada embaixo, sabe? O rosado, assim, ele é existem várias possibilidades que estão gerando esse aspecto eritematoso ali, aquele vermelhidão na pele, né? Mas tem dois desencadeantes principais, tá? Que é o uso da tretinoína e da hidroquinona. Eu nem vou entrar no mérito aqui de polêmica com a hidroquinona, porque no sentido de dizer que ela é vilã, porque ela não é. A vilã não é a hidroquinona. A vilã é a forma como ela é usada, ou seja, é como é indicado o uso. Existe 1 milhão de artigos científicos de comprovação da funcionalidade da hidroquinona. Só que as pessoas indicam de forma errada e no melasma tem um grande problema. O melasma não tem tratamento definitivo, uma cura, onde você vai fazer durante 3 meses, ou 45 dias, ou 60 dias o uso, e depois você não vai fazer mais e está tudo perfeito. Então, esse é o problema da hidroquinona. Porque a hidroquinona ela não vai poder ser utilizada para manter esse resultado por longos períodos. Ela tem um curto
espaço de tempo. Ela gera problemas, ela pode gerar hiperpigmentação rebote, ela pode gerar acromia, as lesões em confete esbranquiçadas, que é o quadro mais grave de lesão que ela pode gerar, né? Então a gente tem, por ela ser melanotóxica no longo prazo, mas esse é uma possibilidade. Quando tu vê esses resultados que tem um fundo de vermelhidão ali muito rápido, que possa ter o uso dela, e muitas vezes associado ao uso da tretinoína. Tretinoína, ó, e aí para provar para vocês que ela não é vilã, tá? A tretinoína, quando associada à hidroquinona e associada a um corticoide tópico, muitas vezes fluocinolona, nos artigos, que é a fórmula de Klingman, ou a tripla combinação, é controle positivo de artigo científico para clareamento. Então, poucas pessoas sabem disso. É controle positivo de artigo científico. O que é um controle positivo? Aquilo que significa que a gente já sabe que dá resultado. Então, se compara o uso do tranexâmico no microagulhamento para tratamento do melasma contra o uso da tripla combinação. Se compara o uso do peeling químico tal contra o uso da tripla combinação. A conversa tá maravilhosa e eu tenho certeza que tu conhece alguém que tem manchas, melasma ou alguma colega tua aí da área da saúde que já estuda sobre isso e tá louca para saber mais sobre esse assunto. Então, já encaminha esse nosso podcast que tá incrível para tua amiga. E falando ainda sobre essa questão da hidroquinona, existem maneiras de você trabalhar com outros ativos que não a hidroquinona e que você vai poder utilizar no longo prazo, sem ter o risco de gerar a mancha no efeito rebote, sem correr o risco de gerar uma lesão mais grave, que é a lesão em confete, que é a acromia. Então, a gente tem caminhos distintos. E tem um outro detalhe que a gente tem que cuidar, tá? Os nossos queridos pacientes, quando eles veem resultados muito rápidos, muitas vezes eles vão ver o que a gente está recomendando. E eles vão querer continuar utilizando, mesmo que você indique. Use isso aqui por 21 dias. Use isso aqui por 30 dias. Use isso aqui por, no máximo, 45 dias. O que acontece? Hoje tu tem um celular na mão, tu pergunta pro tio Google lá, tu olha lá, tá lá a formulação escrita no rótulo, né? Por mais que seja manipulado, prescrito. E aí você vai lá, digita, tem aqui num produto comercial essa formulação parecida. Vou usar. E aí entra a parte da autoindicação. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está falando de indicação de hidroquinona. E também, muitas vezes, Matheus, a minha amiga viu que eu tive uma boa resposta e vai me perguntar e eu acabo encaminhando lá a receita, ela começa a utilizar. E aí a amiga vira especialista no assunto, isso, né? Aí. E aí tem indicação. Só que aí onde está o problema? Porque quando essa pessoa tiver o problema lá grave, que seja a piora do quadro, depois um efeito rebote quando parar de usar, ou a mancha branca, quem que indicou o produto pela primeira vez? Foi você, profissional. Então tem que ter um pouco de responsabilidade, além do simples fato de escrever uma formulação e passar para o paciente. Então o gerenciamento ele é importante. A gente tem que fazer o uso de formulações no home care. Não existe tratamento, eu nem começo tratamento de melasma se o paciente não fizer o tratamento completo, com o uso de formulações tópicas, diurnas e noturnas, mais a formulação via oral. Se ele não aderir a isso, a gente nem inicia o tratamento. Eu digo, isso é condição, não é opção. Então, tem uma conversa onde a gente tem que conscientizar o paciente da importância desse cuidado no longo prazo e também durante as sessões de tratamento, né, com um pré-tratamento específico, com um pós de recuperação específico, com o pós de potencialização depois. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, bastante cuidado com isso, e isso é necessário. E aí entra gerenciamento de pele. Né? Eu acho até que o pré-tratamento, né, ele é o que vai, de fato, muitas vezes educar o próprio paciente que não tem, que de acordo com a tua avaliação ali, ele não tem o hábito de cuidar da pele, o hábito de ficar passando cremes e tudo mais. Então, eu acho o pré-tratamento super importante nessas questões, porque tu não tem como jogar um ácido nesse paciente, fazer uma descamação e ele não tem o hábito nem de cuidar da pele. Você acha que ele vai usar um protetor? Não vai. Não vai. Ele vai usar enquanto estiver ardendo, vai para acalmar a pele e depois... tu entrou num outro ponto importante aí. Pode falar, professor. Quantos profissionais acabam fazendo isso, né? Eu faço um dia lá de Lavia Day, por exemplo, agendo todos os meus pacientes para aquele dia, né? Não avalio, não oriento, não explico como é o procedimento e depois eu acabo tendo algum tipo de intercorrência ou não tenho resultados
e daí é o equipamento que não funcionou. Sim. Só que, na verdade, o profissional deveria ter orientado e avaliado de forma correta. Então, eu acredito que a avaliação é o segredo para o sucesso e para o teu resultado final. Muito importante. A avaliação é a premissa básica, assim. E aí a gente, dentro da avaliação e dessa anamnese, tem um ponto que o Leonel falou que é muito importante. Eu estava falando aqui do uso de formulações clareadoras, tópicas, orais, o que vão ajudar no clareamento via oral, seja diurno, noturno, as tópicas. Mas antes de pensar nisso aí, tem um pontinho que é mais importante que tudo isso, que é o uso do protetor solar. Tá? Não adianta tu ter o protocolo mais mirabolante de todos se o paciente não usar o protetor solar. Existe sim, você pode fazer uma manipulação diurna, por exemplo, com um FPS incluso. Hoje a gente tem grandes opções no mercado da manipulação para que a gente possa fazer isso. Fornecer clareamento e ainda ter funcionalidade de fotoproteção. Mas isso não é o que mais acontece na prática clínica diária, não é o que a gente vê por aí. E o uso do protetor ele é tão importante que se não usar o protetor e nas formulações não tiver um FPS, o resultado ele pode ser comprometido 50%, 60%, ou tem paciente que nem responde, por melhor que seja a estratégia que você está utilizando. Né? E tem um trabalho que analisa a importância do uso do fotoprotetor em manchas, né, no melasma e em hiperpigmentações pós-inflamatórias. No melasma, chega a melhorar só o uso do protetor, sem fazer mais nada. Cerca de 28% a 29% da mancha. A gente está falando de quase 30% de clareamento só com o uso do protetor. Então, esse é um viés que tem que cuidar. Eu amo literatura científica, né, a base de tudo. Mas muitos dos trabalhos não tem alguns critérios de exclusão importantes. Um deles poxa, o paciente não estava não estava fazendo nada na pele antes. Durante 1 ano não fez nada, não cuidou nada. Aí, durante o trabalho, entrou com o uso do protetor. E aí, com uma outra formulação, e aí com outra abordagem. Só o protetor ali, se ele se educar, já corresponde a 20%, 25% no mínimo. Então, depende do paciente, claro, né? Não posso extrapolar, porque tem paciente que não tem índice de fotoexposição e tem melasma, porque daí tem um cunho hormonal mais pesado, tem outras alterações por trás, né? Mas aí você vê que olha o quão complexo é. Educação. Alguém de vocês citou a palavra educar o paciente, a frase, educar o paciente. Isso está escrito em artigo científico. Educar o paciente é fase determinante para a resposta do tratamento do melasma. E, Matheus, muitas vezes eu preciso explicar em detalhes a quantidade de protetor. Perfeito. E diversas vezes as minhas alunas me falam, prof, mas está com melasma aqui perto do couro cabeludo e ali não está clareando, por que será? Porque o paciente não estava aplicando próximo do cabelo para não sujar o cabelo e daqui a pouco, né, ter algum tipo de problema. Então, muitas vezes, isso eu preciso ensinar para o meu paciente. Perfeito. Que ele precisa aplicar de forma correta, na quantidade ideal, reaplicar, porque muitas vezes eles entendem que é só aplicar de manhã cedo e não preciso reaplicar. E também tem essa questão, a gente está chegando agora em época de verão, tem que usar chapéu, óculos, né? Além do protetor aí. A gente tem que usar os meios físicos também para fazer essa proteção. E muitas vezes o paciente está na beira da praia, lá se divertindo, jogando um frescobol, sua e acaba não reaplicando aí o protetor. Perfeito. Então, são essas pequenas coisas que vão fazer diferença no final do teu tratamento. Muito, porque depende do longo prazo. O tratamento do melasma, se você pegar o geral, é o longo prazo. São as exceções que vão ter respostas mais rápidas. Então, a educação... E aí vem um detalhe. Uso protetor. É muito genérico. Usa o protetor. Como você vai instruir uma pessoa dizendo usa o protetor? Não, gente. Aí a professora Grace agora falou. Indica a quantidade, como que aplica. Gente, tudo que é confuso para a pessoa, fica mais difícil de ela executar alguma ação em cima disso. Então, clareza é importantíssimo. E é um detalhe simples. Porque a pessoa acha que ela aplica certo, mas ela não aplica certo. E aí você orientar é importantíssimo. E então essa parte é muito importante. Às vezes até uma cartilha, né, do teu consultório ali explicando. Um guia, né? Faz um guia, um básico do básico para o paciente levar para casa. É uma maneira de você gerar valor para o tratamento dentro da clínica. Você faz uma pastinha da clínica, coloca algumas informações, faz um FAQ ali, dúvidas frequentes, orientação de uso dos produtos, tudo certinho. Pensa... Vamos pensar assim em grande número. Qual é o percentual de clínicas que exploram esse tipo de cuidado?
de personalização, de ter uma pastinha, de ter cuidado orientado, de fazer uma linha do tempo do tratamento do paciente para ele entender, olha aqui, eu vou começar, vou fazer isso. Pouquíssimos. Só nisso o paciente já se sente cuidado. Só nisso ele já vê valor que ele não viu em outro, sei lá, 70% do restante. Dicas de marketing aqui também. Olhem só, fazer um reel sobre isso, sobre todo o cuidado que tu tens, o que tu faz, todo o teu passo a passo. O paciente ele vai adorar te conhecer e conhecer mais do teu trabalho. Então, essa é uma dica imperdível que o professor Matheus acabou de nos informar. Além dessa dica, né, de trazer um novo paciente, né, mas é cultivar aquilo que você já tem, né? Quando você faz isso, como o Matheus falou, do paciente se sentir cuidado, você está cativando ele, você está cultivando ele, né? Ele vai permanecer ali com você, né? Porque você está cuidando desse gerenciamento dessa pele e tudo mais. As pessoas têm um pouco eu vejo assim que falta sair um pouquinho do técnico na prática clínica. O técnico é importantíssimo, a execução técnica correta do procedimento é o básico, né? A gente tem que fazer, ok. Mas a gente tem que ter a visão de entender como que o paciente enxerga o que a gente está fazendo. E como o paciente enxerga essas orientações. Como o paciente enxerga a ida dele no consultório, na clínica. Né? Porque, pensa, muitas vezes a gente não quebra um gelo que é muito importante. Que é entender que o paciente que está indo até você, ele está depositando confiança, ele está pronto para escutar o que você tem para falar. Talvez não esteja pronto para escutar tudo, mas ele está disposto, ele está ali. Talvez não tão aberto, mas você vai promover essa resposta nele. Então, essa orientação é muito importante. Por quê? Porque ele quer o resultado, ele quer muitas vezes um procedimento, né? Muitas vezes ele chega dizendo qual é o procedimento que ele vai fazer. E não está errado. O paciente hoje, a informação está disseminada, está na internet aí, as pessoas conseguem. Mas quem se especializou para executar o procedimento e pensar qual é a associação desses procedimentos com as formulações, somos nós profissionais. Então ele está depositando. Você vai num nutricionista, você não pensa assim? Você vai num psicólogo, você não pensa assim? Você vai num endócrino, você não pensa assim? Você não está depositando. Você não tá. Ó, isso não fui eu que falei também, tá? Mas eu levei isso para minha vida. A pessoa, o paciente que chega até você, ele paga pela confiança. Ele não paga por um tratamento estético. Ele paga pela confiança. Isso é algo, acho que vale para toda a área da saúde, não só para tratamento estético, não só para saúde estética, vale para qualquer coisa relacionada, qualquer profissional que vende serviço de saúde, vende confiança. As pessoas pagam pela confiança no que tu faz, de entender que tu te preparou, que tu entende, que tu tá preocupado, que tu tá dando atenção. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E se o profissional enxerga dessa forma, fica muito mais fácil de ele desempenhar o atendimento dele e fazer com que o paciente faça o que ele está orientando. Porque muitas vezes, se o profissional não entende o tamanho do benefício da fala que ele está falando para o paciente, como é que você quer persuadir alguém que se nem você não entende ou não acredita naquilo que você está falando direito? Estou sendo bem crítico aqui agora, mas porque é verdade. Às vezes a gente não para pensar na visão como um todo. Uhum. E é importante. Aquilo que a gente fala, foi-se a ideia, graças a Deus, quer dizer, ainda existe isso, que estética é algo fútil, né? Estética não tem nada de futilidade. Estética não tem nada de superficial, não tem nada de raso. E graças a Deus eu vejo que o mercado está mudando. Até os pacientes estão entendendo isso. Então o mercado está tanto mudando que até a forma de vender tratamento estético está mudando. Os modelos de negócio que vendem tratamento estético estão mudando. A gente vê isso. A gente vê hoje franquias falando de personalização de tratamento. Isso antes a gente nunca via. Franquias de estética. Por quê? Né? Porque entende que a personalização é o caminho. E que o paciente entendeu já. O paciente que já passou por experiências de tratamento estético, ele já entendeu que aquilo que é bom para todos não é o melhor para ele. Então, ele vem procurando alguém que pense no macro, que entenda ele, que entenda a necessidade dele. E o profissional tem que entender isso. Pensa comigo. Cada um tem a sua opinião e eu respeito todas as opiniões. E tem espaço para diferentes modelos de negócio dentro da estética. Isso não tenho dúvida sobre isso. Mas na minha concepção, o mercado ele vai continuar mudando nesse caminho para personalização cada vez mais. O que vai acontecer é evoluir a personalização. É de entender que a gente vai conseguir gerar cada vez mais valor para o paciente de outras formas.
E isso é muito positivo, tá? O que eu penso assim? Vamos agora posso dar uma conversa assim, com o profissional aqui de uma concepção? Não enxergue o teu consultório, a tua clínica como naquele mês, no outro mês, no outro mês, no outro mês, no outro mês. Eu penso como que eu vou estar daqui a 5 anos? Como que eu vou estar daqui a 10 anos? E aí, fazendo esse questionamento, eu pergunto para vocês. Se eu conquistar o meu paciente somente, não estou dizendo que está errado usar a estratégia de preço, mas somente por preço, sem fornecer valor. E aí, quando eu falo valor, é o paciente ter a percepção de valor adicional. Vocês acham que eu vou conseguir ter uma crescente nesse decorrer desses 5, 10 anos? Nunca. Onde eu vou conseguir cobrar mais pela minha consulta, porque os pacientes vão entender que eu entrego mais resultado, vão entender que eu entrego mais segurança, que eles vão criar a ideia de, eles estão comprando confiança. Então, quanto mais confiança eles tiverem em vocês, mais eles vão adquirir o serviço de vocês e mais fácil vai ser eles entenderem que talvez o teu preço não é o mesmo do vizinho, é mais caro, mas que tem uma concepção por trás disso. Então, se você ficar vendendo preço, sempre conquistando pelo preço, e só por isso, é aí que está o erro. Não está errado usar estratégias em determinados momentos de você fornecer uma condição melhor. Não está errado. Acredito nisso e também realizo esse tipo de estratégia. Mas na concepção de valor, aquilo que tu conquista pelo preço vai embora pelo preço também. Então, o paciente que chega pelo preço, ele te troca. Ele vai embora. A fidelização baixa muito, né? Ele te troca por R$50. Isso. E ele aí busca o profissional mais barato, ele busca a promoção, ele vai pipocando de clínica em clínica. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter isso. E o mercado é assim. Tem espaço para todo mundo. Mas aí eu penso nos 5, 10 anos no seguinte. Poxa, nós não temos inúmeras técnicas que a gente faz na clínica que são recorrentes? Você já pensou que você estivesse trabalhando com uma recorrência de uma fidelização de 90% dos pacientes? Que de cada 100, 90 fidelizam? Você já pensou o que representa isso em 5 anos de clínica? Em 10 anos de clínica? Claro, a captação de cliente... De profissionais para poder atender toda essa demanda. Né? Aí eu pensei, a captação de cliente é mais lenta nesse método. Lógico. Porque tu perde o profissional que oferece só o preço lá, porque muitas vezes as pessoas querem também uma condição de valor. E eu entendo que o paciente queira algo acessível. Não está errado isso. Mas aquele que entra, fideliza muito. E aí é aquele trabalho de formiguinha, para quem está começando. E eu falo isso porque eu vejo muito aluno nesse decorrer, né, Leonel? E ele leva. Que deu uma parada, assim, que interrompeu o processo. Ficou 2 anos e não seguiu, né? Que viu uma dificuldade no mercado. Mas é assim, para tudo na vida. A gente vai linear assim, né? A nossa curvinha é assim, né? É aqui. E vai ano, pós ano, pós ano, pós ano. A curva de trabalho, ela tá assim, ó. Ela tá assim, aumentando. Mas o retorno financeiro, que é importante, a gente tem que ganhar dinheiro, não tá errado isso. Mas ele acaba sendo mais suave, crescente. Só que aí é que tá. Isso demora 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Só que quando a curva começa a elevar, a exponencializar, aí, gente, se você fez na base toda essa fundamentação, toda essa concepção de valor, tudo isso que a gente estava falando anteriormente, aí o mercado vai trabalhar sozinho para ti. Tu quase não vai mais ter nem custo de aquisição de cliente. Porque a coisa vai disseminando, né? Quando você presta um bom trabalho, quando você presta atenção no teu cliente, o próprio cliente ele vai te disseminando. E essa é a melhor... teu vendedor. É o melhor vendedor, né? Teu vendedor é teu paciente. Nossa. Outra questão que o professor Matheus abordou aqui, que eu achei assim, incrível, foi a questão da confiança. Esse profissional se sentir confiante e seguro durante a sua avaliação, durante esses procedimentos. Então, eu sempre divido muito a minha história com as minhas alunas. Então, a minha história lá no início, eu sou fisioterapeuta na área da estética há 16 anos, não se tinham cursos nem mentorias, então não tinha profissionais para te ensinar. E eu passei por muitos erros que eu gosto de falar. Aí conto nas minhas aulas, também nas minhas aulas e cursos, né? Então, eu acho que isso tu vai adquirindo com o tempo. Que bom que hoje a gente tem professores que são especialistas nas suas áreas e podem te pegar pela mão e dizer, não faz isso,
faz aquilo. E tu consegue trilhar uma trajetória de sucesso aí na tua área. Então, eu acredito que isso é de extrema importância para os futuros profissionais. Para te sentir seguro e confiante, tu precisa de muito estudo, tu precisa de muita prática e precisa aí de mentores, de professores experts no seu assunto. Perfeito, perfeito. Esse teu link aí foi excelente, porque a gente falou, eu citei a questão do paciente comprar a confiança da gente, mas ela interpretou um ponto muito importante, tão importante quanto isso, que é a tua própria confiança. E por que isso é um dilema no nosso mercado? A falta de confiança. A falta de confiança, muitas vezes associada ao medo, o medo, a insegurança, né? Ela vem de onde? Ela vem da falta de conhecimento. Tá? Claro que tem pessoas que têm uma tendência a ter um pouco mais de receio de dar o primeiro passo, e para todas as áreas da vida, né, tem comportamentos, né, dessa forma, mas assim, a insegurança, ela vem da falta de conhecimento. Quando a gente não domina, daí a gente fica inseguro, né? Quando a gente começa a dominar, pelo menos o conceito teórico para iniciar a prática, facilita muito, né? É a premissa básica. E aí a especialização, os cursos, fica até chato falar porque eu sou professor, né? Vocês são professores também. Parece, estão falando, conversa de vendedor, querem vender os cursos. Não é, gente. Eu penso assim. Quando eu tô inseguro, quando eu tô com medo de executar algo, o que eu penso? Não, calma aí. Vou fortalecer esse meu estudo nessa parte, vou fazer um curso para isso, vou lá procurar, porque isso vai me trazer segurança e vai me trazer confiança. Então, o medo, ele vem da falta de conhecimento. Essa insegurança vem da falta de conhecimento. Então, o papel dos cursos nisso é extremamente importante. Mas o profissional tem que buscar, né? E entender que o paciente não é cobaia, né? Entender que o paciente não é cobaia. Isso é importante, assim, porque a gente não vai fazer testes nos nossos pacientes, né? A gente vai ter pacientes que estão dispostos a receberem procedimentos novos que nós estamos trazendo para a clínica. Mas procedimentos que têm uma ampla fundamentação, onde você foi lá e fez um curso, apresentou, estudou, que foi apresentado para você, e aí você trouxe para sua clínica. Uma novidade, um procedimento novo, isso surge toda semana, então é normal que a gente faça isso. Só que o que eu penso assim, a gente não pode sair desenvolvendo técnica por conta, e muitas vezes sem fundamentação. Quantas vezes a gente já viu isso aí no mercado? Profissionais que criaram um método que bombou. Vendeu um ano, assim, de estourar. E aí depois sumiu do mercado. Por quê? Aí depois você descobre, porque teve um monte de intercorrência, porque teve um monte de problemas, porque teve problemas judiciais. Por quê? Porque aquela associação foi feita de uma forma errada, criou um método lá com 1 milhão de associações, porque queria potencializar os resultados. Acho maravilhoso potencializar os resultados, mas precisa ter um por trás, né? Uhum. E então a gente tem que ter essa concepção e o entendimento de que a gente hoje tem muito acesso. A professora Grace falou. Hoje a gente tem muito acesso a diferentes possibilidades de curso, de especialização, Nossa, o mercado em 2013, há 10 anos atrás, quando eu estava ali, né, me fazendo a pós, começando, nossa, era outra realidade, né? Você não teve dificuldade, professora Grace? Nossa, para começar de querer buscar o mais? Eu sempre conto todas as minhas intercorrências, os meus erros, os meus acertos, né? Não faz isso que não dá certo. Eu já tentei fazer dessa forma e não deu bom. O valor de saber o que não fazer, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não, e você sabe que quando a gente vai conhecer, por exemplo, quando começou essas técnicas de associações, de microagulhamento, muitos alunos, na época eu estava ainda na pós-graduação, muitos alunos chegavam e questionavam a respeito, e eu, uma visão mais conservadora, eu dizia, olha, a gente não tem grandes respaldos ainda, né, grandes publicações falando a respeito disso. Os que tem são muito ainda conservadores, se vocês analisarem, e muita gente, querendo ou não, se aventurou, né? Depois tivemos muitas intercorrências, né? E aí você percebe que quando você mais busca o conhecimento, além de você perceber que parece que você não sabe nada, né? Porque te abre um outro leque de opções, um outro leque de conhecimento.
Mas, ao mesmo tempo, você percebe que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Alguns Sim. conceitos vão mudando ao longo do tempo. Excelente. E isso é maravilhoso. Eu adoro isso dentro da nossa área, sabe? O fato dessas associações. E isso me lembra muito quando eu fui para os cursos lá da Tereza, da Valéria, da Alcool, a Tereza Scaro, que eu fui já com todos os artigos a respeito, né, dessas associações, e quando eu cheguei lá, que elas me passaram todo aquele conhecimento de uma forma resumida, ficou muito claro. E aí, hoje, o que eu sempre peço para, até mesmo os alunos do curso, eu passo algumas bibliografias, né? E eu tive isso com elas lá, e hoje eu faço isso nos meus cursos. Ó, leia esse artigo, pelo menos, antes de vir para o curso. Perfeito. Porque aí o entendimento, sabe? Eu sempre digo que o aprendizado, ele precisa ser exposto de várias maneiras, né? E para o aluno absorver isso, não é uma única vez no curso. Às vezes ele fica até espantado com tanta coisa. Sim, né? Mas é que assim, a gente começa a aprofundar num nível que assusta um pouco, né? Quando a gente está falando do estudo por trás da nossa prática clínica. Mas, na verdade, o caminho deveria ser esse em todos os momentos. Eu estava conversando recentemente com o professor Nelson Maurício, que tem lá o curso com a Tereza Scardo, que é uma das minhas grandes referências, talvez a minha maior referência em peelings aí no Brasil. Com certeza. E a gente estava conversando sobre a densidade das aulas que a gente oferecia, né? O quanto a gente tem que aprofundar, como que funciona. E, de fato, fica pesado quando a gente fundamenta muito na ciência, de ir no detalhe, né? Mas eu acho que o caminho deveria ser esse sempre. Você não deveria deixar a aula mais leve no sentido de conteúdo. Você tem que entregar aquele conteúdo de uma maneira acessível. Transformar o que é complexo em algo fácil de se entender. Mas tem vezes que não vai ser fácil de entender na primeira vez. Que o aluno vai ter que buscar e estudar de novo. Né? Então, eu acho que... E aí a gente chegou à conclusão que a gente jamais iria mudar isso, né? Então, essa ideia... O Nelson tem talvez as melhores aulas do país em termos de atualização constante. Ele atualiza toda semana. Chama ele 11h30, 1h da manhã, ele tá atualizando, tá lendo artigo, a gente às vezes fala por ligação 1h das 11h30 da noite até 00:30 e ele tá ali lendo artigo e atualizando as aulas. Então, fica muito, muito produtivo pro aluno, mas fica denso? Fica pesado no termo de aprendizado? Fica, óbvio que fica pesado. Só que o benefício é muito grande, porque daí tu cria no aluno esse olhar que tu acabou de dizer, que é pegar a bibliografia e entender o que hoje os desenvolvedores dos maiores cursos do país fazem, que é compilar e resumir de uma forma clara o conhecimento. No momento que o profissional consegue fazer isso a partir... Não que tu vai criar uma técnica, né? Mas de entender que lendo o artigo A, o B e o C, e você aprende não só agora a interpretar o resultado só do artigo A e só do B, só essa técnica. Você entende que, mas calma aí, lá no A disse isso, no B falou isso, no C falou isso. E aí você consegue tirar uma conclusão dentro da tua prática clínica a partir da associação dessas informações. Isso é demorado para acontecer. Isso é custoso para acontecer. Mas esse deveria ser na minha concepção, esse deveria ser o processo sempre no aluno que trabalha com saúde, né? A gente usa o termo estético o tempo inteiro, mas estética é saúde, né? Então, não dá para desvincular. Às vezes eu vejo que parece que as pessoas esquecem que estética é saúde. E saúde tem que ter um conhecimento muito amplo. O raciocínio clínico, eu ensino metodologias, o guia, o passo a passo, ok. Mas eu acho que o mais legal é tu desenvolver no aluno o raciocínio clínico e a autonomia. Que é o momento que o profissional, esse aluno veio lá, fez o curso e ele entende, poxa, mas calma aí, se eu fizer isso agora, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E às vezes não pensar de forma isolada como procedimentos estéticos, né? Isso. E você pensar sempre, não somente nas associações, mas na integração destes procedimentos. Que é o mundo real. E outra questão importante, que numa pós-graduação tu passa por diversas áreas ali, mas vai ter uma área que tu vai te identificar. Tu vai ser especialista em peelings, tu vai ser especialista em injetáveis, tu vai ser especialista em novas tecnologias. Perfeito. E no momento, daí tu começa a estudar e aprender mais sobre isso,
tu faz com prazer. Tu pega um artigo e, nossa, saiu um artigo sobre isso, que top! Tu já tem vontade de ler e cada vez tu quer aprender mais sobre aquilo porque é prazeroso. Então, tu aprende de uma forma... do teu hobby é ler aí sobre ler e artigos. Isso aí eu sou suspeito pra falar, porque, bom, minha esposa, a Débora, vai olhar o podcast, ela vai dar risada agora. Todo dia, de noite, é ritual. A Débora gosta de olhar novela. Eu até olho com ela, assim, mas eu sempre vou estar com o meu computador nesse horário. Quando eu não estiver dando aula, trabalhando, sempre vou estar com o computador nesse horário, que é o momento que eu pego pra ler, porque daí, assim, a gente divide as nossas atenções para coisas distintas, que eu sei que naquele momento a minha atenção não estará tão grande, né, a partir dela, porque ela gosta de olhar novela, gosta de ficar prestando atenção, assim como eu gosto de olhar outras coisas em outros momentos. E aí, aquele momento eu aproveito sempre. E é assim, parece que nem que você falou. A Grace acabou de dizer aqui, nossa, saiu esse artigo, olha que legal. E aí eu sou assim, empolgado, eu mostro pra ela, ela pensa assim, que é isso, gente? O que ele tá me mostrando? E é bem assim, né? A gente é empolgado, mas eu acho que acho que a nossa função é essa. É facilitar o acesso a informações novas e importantes para os nossos alunos. E, obviamente, quem sai muito beneficiado disso também são os nossos pacientes. Né? Porque a premissa da atualização, ela vem só a partir de ter pacientes, ela já existe. Mas ela aumenta muito no momento que tu vira professor, porque aí tem outros profissionais que querem aprender com você e você tem que saber exatamente tudo que está acontecendo sobre aquele procedimento, sobre aquela técnica. E aí você é obrigado a ir atrás do novo sempre. E aí os benefícios... Até estava conversando com um paciente esses dias, uma paciente, a gente estava falando justamente sobre isso. Como que não tem como desvincular, né? Essas duas coisas. Ela me perguntou, o que tu prefere? Prefere dar aula ou prefere atender paciente, né? A paciente me perguntou, agora semana passada. E aí eu disse assim, eu não consigo dizer uma preferência, porque eu não consigo imaginar eu me desfazendo tanto de uma como da outra, né? E eu acho que uma traz benefícios para uma e outra traz para outra também, então é um laço muito forte, né? Esse ponto que você falou me lembra muito lá atrás, né? Quando... nas aulas ainda da pós, e eu não vou lembrar o nome do aluno, mas era um aluno da URGS, fazia mestrado, doutorado, alguma coisa assim. E a gente falando ali dos procedimentos estéticos, ele ficava assim, questionando, ele disse, nossa, professor, eu vejo tudo isso, mas eu já me remete a pensar num zilhão de coisas aqui dentro da minha cabeça que pode vir a acontecer dentro de um procedimento, sabe? E aí, claro, né, a experiência clínica dele, ele não se tinha naquela época, ele só estava fazendo um curso de especialização, um curso de pós. E aí, quando você te remete, começa a falar esse monte de informações a respeito dos procedimentos para alguém que está muito focado somente dentro de um laboratório, nos próprios alunos nossos lá, né? Outra questão, sofrem com relação a isso. Outra questão, Léo, é que às vezes o aluno da pós-graduação é um farmacêutico que ainda não trabalha com a área, né? É um biomédico que trabalha com análises clínicas, por exemplo, e ele não tem essa visão de que tudo que ele aprendeu, se aquela enfermeira atendeu a vida toda num pronto atendimento, tudo que ela tem de conhecimento, ela vai utilizar e ela vai agregar. Então, eu acredito que isso é muito importante para os profissionais que estão fazendo a sua fase de transição, né? Terem esse conhecimento. Não foi perdido, né? Não foi perdido, só está agregando. E esse é uma das objeções da entrada de migração de profissionais para a área da estética, que desempenham outras funções, qual seja a sua classe profissional. É a objeção de pensar na perda do que passou até então. Nossa, mas fiz tantos anos isso, agora eu vou deixar tudo para trás, não vou fazer isso. Mas você não vai deixar nada para trás. Tu vai deixar tua rotina, tu vai mudar a tua rotina, mas o conhecimento, as vivências que tu teve dentro daquela tua outra área, tu vai trazer junto. Na base, tu vai ter contigo na área da estética. E elas podem ser muito benéficas, muito produtivas para a tua execução dentro da clínica, na prática clínica, na área da estética. Então, esse de fato é um ponto. E agora, eu até peguei o celular aqui para olhar essa questão de a gente... do estímulo que a gente tem que deixar no nosso aluno, né? Às vezes a gente é um empurrãozinho que estava faltando para ele continuar. Às vezes ele está pensando em desistir da área e está faltando aquele, olha, vem cá, faz isso, pensa assim, vai ser difícil agora. Dá um estímulo, mostrar que é possível, né? E agora eu estava procurando aqui o perfil de uma aluna
recentemente, eu tava, se eu não me engano, eu tava vindo dar uma aula aqui em Porto Alegre. E, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que ela foi minha aluna no Paraná. Mari Branquinho. Ela é especialista em remoção de tatuagem. Muito boa, ela é excelente. É Mari.Branquinho, vou fazer a menção aqui. A gente nunca conversou depois da pós-graduação. E na época, ela me questionou, ela era muito cética quanto à questão da estética, ela estava ali quase assim meio que fazendo, não estava com muita dúvida, isso aí não é bem assim, não vai ser assim. Eu disse, não, nós vamos conversar no futuro, vai entender. E você vai mudar de opinião. E aí eu tava vindo dar uma aula, não me esqueço, que aí ela compartilhou, ela comprou o livro do professor Denis Barnes, que também é uma outra grande referência que eu tenho, né? Ele me convidou recentemente para escrever um capítulo do livro dele, de depilação definitiva, que era sobre clareamento íntimo. O assunto é clareamento, né? Daí ela desculpa te cortar, já fica o convite aí, Denis. Estamos te esperando aqui, hein? Denis é uma pessoa muito querida. E sempre muito solícito, assim, foi uma das pessoas, assim, determinantes dentro da minha caminhada. Ele foi meu professor na pós, junto com o Leonel também. Aí, ó, já citei o Leonel, que foi a abertura da pós, aí teve a professora Arlete, que foi determinante, o professor Denis, que trazia muita questão da ciência também, que era uma coisa que me prendeu. Ele me mostrou, assim, poxa, tem bastante coisa por trás aí. Não é superficial o conteúdo. Tem uma fundamentação. Mesmo naquela época, quando os artigos eram mais escassos, né? E aí, essa aluna fala assim... Ela viu, ela não sabia, ela comprou o livro por causa do Denis, do professor Denis. Daí ela gravou um stories falando, olha só, depois de tantos anos, acho que tinha passado uns 7 anos, 8 anos. Professor Matheus, encontrei aqui agora, olha só. Ela falou assim, agora eu vou ser obrigado a falar aqui, fazer um comentário. Daí o quanto aquela minha fala tinha representado naquele momento para ela, e que ela duvidou mesmo, e como as coisas mudam, né? E como de fato o mercado, a gente, na verdade é assim, ó, acho que tudo na vida a gente não aprende a gostar antes de viver. Não tem como tu pode até achar que tu gosta. Aí eu gosto de fazer o A, eu gosto de fazer o B. Eu acho que eu vou gostar de fazer o A. Não, tu vai gostar depois que tu fizer e ver assim, nossa, isso aqui é muito bom. Se tem o feedback de um paciente gostando, ou feedback do aluno, positivo, e aí tu aprende, e aí tu vive a rotina, e aí tu diz assim, nossa, eu amo isso aqui. Ninguém ama algo que ele não viveu ainda. Pode até existir um tesão prévio de fazer algo, mas tu tem que dar oportunidade pra gostar. A vida é uma experimentação. Eu entrei na estética, na pós, naquela época, eu nunca me esqueço. Eu pensei, eu queria ter algo vinculado para a parte de empreendedorismo, né? Eu queria ter minha clínica e tal. E eu entrei na faculdade, na época, na URGS, eu comecei a fazer na URGS aqui a biomedicina, com a ideia de voltar para me formar aqui e abrir um laboratório de análises clínicas em Santa Cruz. Né? Eu tinha uma conversa com um amigo lá. Isso durou meio ano. Um semestre, essa minha ilusão. Né? E a partir dali eu comecei a conhecer outras coisas. Conheci a pesquisa, conheci a docência. E aí eu fui me apaixonando por isso. Tá, e aí... Passou... Só para fazer aqui um parênteses, que o professor, ele tem esse poder de transformar as vidas, né? Muito. E então, às vezes, tu tá numa sala de aula e quantas vidas tu tá transformando ali. E às vezes é uma palavra de incentivo, uma frase, que nem o professor Leonel tem a história contigo. Isso é muito importante. Eu vejo que nas minhas falas também, eu super incentivo as alunas para se transformar, para sair da sua zona de conforto, e ali na frente eu sei que elas vão ser muito mais satisfeitas com a sua profissão, muito mais felizes por ter passado por esse período aí. Com certeza, no meu caso com o Leonel é assim, ó, eu até então, eu juro isso não é brincadeira, isso é uma informação muito séria na minha vida, por isso que eu citei ela aqui no início do podcast. Eu não tinha em nenhum momento me enxergado como professor ainda. Quem me mostrou essa possibilidade foi tu na época. E é aquela história do isqueiro que não funciona, e daí tu vem e põe um outro isqueiro do lado, acende e começa a funcionar. Né? Então, não sei se já viram aquela... fato, existe um experimento onde o isqueiro não está acendendo, aí vem um outro, tu põe a chama ali e ele acende. Então, isso aconteceu. Foi o que aconteceu ali. Tu plantou uma semente extremamente grande dentro da minha cabeça, no sentido de, poxa, eu posso. Gerou um sentimento de eu acreditar naquilo.
né? Legal, Tu criou muito feliz em saber disso. E eu acho que isso esse é um comentário assim muito excelente que a professora Grace fez agora, que é, de fato, a gente não tem noção dessa fala, né? Da importância. Várias vezes já aconteceu comigo que eu tô na correria de estrada, dando aulas muitos finais de semana seguidos, e daí tu tá assim, ai, tô cansada, será que eu tô no caminho certo? Será que não tá no momento de eu ter mais finais de semana livres, né? Pode ter certeza que aquele dia eu vou receber uma mensagem linda de alguma aluna dizendo assim, é Deus dizendo, não, o teu caminho é esse aqui. Sabe que eu sempre digo uma coisa para os meus alunos, principalmente do primeiro semestre, que é o seguinte. Vocês estão aqui num curso, por mais que vocês gostem de laboratório, gostem disso, gostem de X, de B, enfim, estejam abertos a tudo. Porque tu nunca sabe onde é que teu coração vai bater mais forte, sabe? E eu acho que isso é em tudo, assim, sabe? Eu, quando começou lá em 2010 a história da biomedicina estética, eu não estava nem ligando para a biomedicina estética. Eu queria saber da minha biologia molecular, eu queria saber de outras coisas. E quando em 2011, final de 2011, eu já estava apaixonado pela área da estética. E olha só, aconteceu comigo a mesma coisa. Eu entrei muito cético, um ceticismo muito grande. Pensei, nossa, isso é... Eu entrei pensando, isso aí, será que tem profundidade por trás disso aí? Será que tem algo, né, de teor forte? E, de fato, eu mudei dando essa oportunidade. Tendo o contato, vivendo, entendendo como acontece. Isso é para tudo, né? E as pessoas têm que, de fato, acreditar que as coisas elas podem acontecer. Parece uma fala cansada, né? Um clichêzinho, assim, daqueles mais cansados. Mas vou dar um exemplo. Tu plantou essa semente lá, eu virei professor. Virei professor. Não, no início não foi fácil, né, não era fácil dar aula das 8 da manhã às 8 da noite. Na época eu tinha 23 anos, né? Então todos os alunos da pós-graduação eram mais velhos do que eu na época. Então existia uma situação assim de, poxa, o que esse gurizinho aqui tá fazendo aqui? E aí tive muitas dúvidas, né? Uma das pessoas determinantes para eu continuar foi minha avó, né? Ela usou uma frase assim na época sobre o impacto que a gente tem quando a gente está na docência de transformar as vidas, né? A gente transforma, a gente é um agente de mudança da vida das pessoas dentro da clínica também. O paciente ele veio ali por um incômodo que afeta muito ele e que está comprometendo muito a autoestima dele, que está mudando a vivência social dele para várias situações, que está impedindo às vezes até o crescimento profissional dele, muitas coisas. A gente pode ir muito longe nisso. E quando a gente melhora aquilo que está incomodando ele e que está trazendo ele para baixo, tu transformou a vida dessa pessoa. Então, na verdade, a gente não é um executor técnico, a gente é um agente de transformação, de mudança para o paciente. Quando a gente vai para a docência, a gente tem uma possibilidade de exponencializar isso. Porque aí você vai ensinar ou vai ajudar, não vai ensinar, você vai ajudar outros profissionais a transformarem a vida dos seus pacientes. Então a gente cria uma árvore assim que a gente nem sabe onde a gente está chegando em termos de alcance, né? E aí eu comecei a ser professor, ok, professor. Aí foi difícil, aí 2 primeiros anos tive muita dúvida, vou continuar, não vou continuar, vou continuar, não vou continuar. Falei isso, conversei na época com a minha esposa, era minha namorada na época, né? Nós não éramos casados ainda. E numa aula que eu dei, não como esquecer, em Campinas, pelo Nepuga, assim, teve um final de aula, assim, que me marcou muito, que eu terminei a aula, foi a abertura da primeira turma do Nepuga na época em Campinas, e acho que tinha, sei lá, 30 e pouquinhos alunos dentro da sala, e acho que uns 25 vieram me abraçar no final da aula. Aí, assim, eu pensei, poxa, hoje a aula foi boa, porque eles gostaram, eles vieram aqui. E a minha dúvida sempre era assim, será que essa minha aula está sendo boa nos anos anteriores, nas aulas anteriores? Porque aí tu fica na dúvida, poxa, tu tá fazendo isso aqui por fazer, mas tu tá mudando, de fato, tu tá gerando benefício para as pessoas, né? Tu fica na dúvida, porque daí daqui a pouco começa a ser desgastante, tu não vê o benefício que aquilo ali tá gerando, tu não vai levar adiante. Tu não vive, ou tu vai viver infeliz, né? Fazendo aquilo. Ali foi a tua certeza. Ali foi a minha certeza, não me esqueço. Pode parecer bobagem, tava jantando no hotel, no mesmo hotel que eu dei aula, e eu fiquei olhando TV e eu lacrimejei, mas dei assim, tive um momento de autopercepção profissional, assim, de, poxa,
é um caminho que eu acho que eu vou ficar. E ali foi o determinante. E aí a gente vai indo. E aí chegou agora, mais recentemente, eu tenho uma admiração, um apreço muito grande por alguns profissionais. Um eu citei aqui, que é o professor Nelson Maurício, uma grande referência, professor Lucas Portilho, professor Luiz Moreira. E eu sempre fiz cursos com eles, assim, né? E aí eu pensei, nossa... e eles, depois eu tive a oportunidade de conhecer, e aí nesse processo de fazer os cursos, a gente foi criando aos poucos um contato, eles começaram a me acompanhar, a gente começou a criar um vínculo, e hoje eu dou aula junto com eles, e eu nunca imaginei que eu estivesse dando aula junto com eles. Né? Não agora, talvez eu pensava nisso daqui 10 anos para frente, né? E de fato, então, às vezes a gente duvida onde a gente pode chegar. Não é algo que vai dizer assim, nossa, mas que coisa é simples, né? É uma coisa, isso é tão pouco. Não, eu não estou nem falando de retorno financeiro aqui, porque esse mérito nem entra em questão. E como colega, Matheus, eu posso te dizer assim que tu nos enche de orgulho, porque todas as vezes que eu abro o teu Insta, que eu vejo as tuas lives, muitas vezes não consigo entrar, mas eu vejo as tuas chamadas, eu penso assim, o Matheus tá arrasando pelo Brasil inteiro. Obrigado, Grace. Eu fico muito feliz, assim, de estar seguindo esse caminho. E aí, essas pessoas abriram as portas para mim, e eu sou extremamente grato a eles. E eu acho que a gente não fica com pessoas só pelo que elas representam profissionalmente. E aí a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, a gente vê, nossa, são pessoas muito queridas, são pessoas muito boas, de bom coração. E aí sim, aí tu não quer mais sair do lado delas. A gente tá aqui, quanto tempo a gente se conhece? Vixe. E a gente tá aqui no Beleza Pod hoje junto. Se eu tivesse algo que eu não gostasse, ou se vocês tivessem algo que não gostassem, não precisava nem falar do profissional, só do pessoal, se a gente não confiasse na boa pessoa que a gente confia que um e o outro nós não estaríamos aqui. Então, isso eu acho que é muito importante, porque tu aprende a gostar e a amar as pessoas da profissão. E isso faz com que tu crie um sentimento ainda maior de amor por aquilo que tu faz. E como é bom admirar o trabalho do outro, muito, né? Eu não preciso ter um olhar de inveja, eu posso ter um olhar de, nossa, o Matheus trabalha para isso, para estar lá fazendo lives, né? Para estar nos eventos aí junto com as maiores referências do Brasil. Eu acho que esse olhar a gente sempre tem que ter para os colegas também, né? Isso. De não pensar no nosso colega como um concorrente, né? Isso aí. Todos os mercados são competitivos, isso é inegável, né? Mas a gente tem uma complementação com os nossos colegas, a gente não tem uma concorrência. É isso aí mesmo. Acabou de dar o exemplo aqui de classe. Veio o biomédico, tem uma formação de base, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o dentista. Cada um tem a sua contribuição. Então a gente está se complementando. E olha só, a primeira vez, eles vão rir agora quando eles vão escutar esse podcast, eu vou até mandar para eles lá. Eu pensei assim, eu estava na fase de fazer mais lives assim, e aí eu admirava muito o Lucas, o Luiz, o Nelson, e também o professor Henry Okigami, que para mim é a grande referência em bioquímica e fisiologia do Brasil, assim, na área da estética e de saúde como um todo. Eu pensei, e a gente não tinha contato nenhum previamente. A gente nunca tinha conversado. E aí eu pensei assim, não lembro agora exatamente o ano que foi, se foi 2021, acho que foi 2021, 2022, início do ano passado. Acompanhava há muitos anos, fazia curso e tudo mais. Pensei, vou convidar para fazer uma live. Vou mandar um direct no Instagram, o não eu já tenho, né? O não eu já tenho. E todos eles aceitaram. Então, assim, eu sou muito grato por essa caminhada, pela oportunidade que eles deram, assim como grato pela tua oportunidade de tu fazer enxergar e me indicar lá no início, que eu comecei, assim como vocês, agora a Grace lá me conheceu lá na Semana Acadêmica, hoje eu tô aqui no podcast de vocês, no podcast dela aqui junto, né? Então, eu sou muito grato, acho que a gente tem que aprender a ser grato na caminhada, né? Ninguém vai fazer nada sozinho. A gente luta a nossa luta diária muitas vezes sozinho, ok. Mas a gente não alcança grandes coisas sozinho. Eu tô aqui numa conversa com vocês e com quem está escutando, né? Para mim isso aqui não é pesado, para mim isso aqui é extremamente satisfatório e gratificante, prazeroso, porque eu tô contando o que eu faço lá na clínica, eu tô contando o que eu faço com meus alunos, eu tô contando a minha vida. Com isso, tu tá inspirando muitas pessoas. Muita gente que tá te escutando hoje
talvez mude, faça a transição de carreira, daqui a pouco não está tão feliz na sua carreira, quem sabe ir para a área da estética, eu já sou vaidosa, eu gosto de comprar cremes, e daqui a pouco faz essa transição. Então, eu acredito que isso é muito importante. Muitas vezes eu estou numa zona de conforto, eu não estou feliz naquela profissão, e eu estou pensando em mudar. É o maior motivo de migração. É a insatisfação com a atual situação que a pessoa, no momento que ela se encontra ali. E eu acho que tem um outro ponto bem importante. E das pessoas que estão pensando em entrar no mercado, né? Algumas me perguntam assim, mas será que agora é o momento? Porque vem que está crescendo o mercado, né? Da demanda, muitos profissionais especializando. Gente, espaço para profissional bom. Gente, tem muito. Sempre vai ter. E outra coisa importante é assim, ó. Hoje a gente se mantém no mercado criando vínculo com as pessoas. Eu tô aqui porque a gente criou vínculo. Não só porque a gente admira o trabalho profissional um do outro, porque a gente criou vínculo. Os meus pacientes, eles confiam em mim, mas a gente criou vínculo. Exato. Então, o criar vínculo é importante. E nessa caminhada de crescimento, eu sempre penso assim, nossa, eu tô num pouquinho, assim, eu tô no início da escada. Eu tenho muita coisa que eu quero trilhar. E eu tô falando de mim hoje, assim, como uma concepção de... Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, muito ansiosa. Sofria com isso. E principalmente quando eu estava ali terminando de me formar, né, começando a pós, e eu queria tudo para ontem, e aquilo era uma dificuldade para mim, para lidar com isso. E de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu aprendi a entender o poder do longo prazo com algumas coisas que aconteceram na vida. O nosso podcast está maravilhoso, mas eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Tá gostando? Dê o seu joinha aí. E comente de qual cidade tu és, qual a tua profissão, se tá gostando desse bate-papo que tá incrível. E não esqueça de compartilhar aí com as suas amigas, com as suas colegas, que muitas vezes precisa escutar algumas coisas que a gente está falando aqui. Esse podcast, sem dúvidas nenhuma, né? Ele precisa de uma parte 2 aqui, né, Matheus? Matheus, quem quer te achar nas redes? Onde que a pessoa... O meu Instagram não é muito fácil, né? É @Dr. Mateus sem H Stricker. Então, na hora que você botar @Dr. Mateus sem H e botar o primeiro S e o T ali na sequência, já vai aparecer. Dr. Mateus Stricker. E eu tô especificamente no Instagram, daí tem meu canal do Telegram, que tá lá no link também. E assim, só para finalizar, a ideia da gente entender a importância de manter humildade na caminhada. Tá? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente não falou aqui. A gente falou de almejar coisas, de trazer as pessoas para o nosso mercado, de inspirar pessoas, mas eu acho que a gente tem que sempre manter a humildade e ter a compreensão de que o aprendizado é constante. Porque senão, tu pode até chegar num determinado momento, em algum ponto da tua vida, mas no momento que tu achar que nossa, agora eu virei o bambambam do negócio, ou agora eu não preciso mais estudar, preciso especializar. Esse é o momento que tu vai começar a cair na tua carreira profissional. Isso é inevitável, né? E então eu acho que manter a humildade dentro desse processo é extremamente importante. Só pra gente fazer o fechamento da fala, né? Vim aqui falar bastante sobre gerenciamento de pele, mas a gente falou também sobre carreira, sobre negócio, né? A gente tenta se dividir sempre entre dois, porque a vida do professor é um CNPJ, a vida da clínica é outro CNPJ, isso é uma loucura, né? Eu tenho o prazer e o privilégio de ter minha esposa, que é minha parceira, e entende muito isso, né? Porque senão não seria possível. Ela aguenta bastante o fato de final de semana estar trabalhando, claro que não são todos, mas muitos durante o ano, e de noite, né, porque daí tem que estar na clínica durante o dia e nem sempre dá intervalos pra gente fazer outra parte da demanda. Então isso é tudo, é fácil? Não é fácil, mas é prazeroso, muito gratificante. Então foi um prazer vir aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu tenho uma última pergunta. Vamos lá. Quais são os teus segredos aí da beleza? Segredos da beleza? O que tu faz de procedimentos? O que tu gosta de usar de home care? Eu sei que tu gosta de treinar também. Conta um pouquinho. Vamos lá. Procedimento que eu faço é toxina, peeling e microagulhamento, tá? Até preciso renovar minha toxina. Mas é o que eu faço. Esses são os procedimentos que eu faço em mim, né? Ou que alguém faça em mim, algum colega que esteja lá na clínica faça. E sobre formulações, eu uso bastante formulações de uso via oral, tá? Uso tópico, mas uso mais o básico,
de manutenção. Ativos hidratantes, ativos que vão fazer a manutenção da pele. Ativos hidratantes, antioxidantes, antiglicantes. Ponto. Eu não tenho assim, uso algum ativo clareador, algum ativo específico muito forte que vai agredir muito a minha pele para a questão de oleosidade, eu acabo não usando, tá? Eu uso ativos controladores de oleosidade, mas que não tem agressão. Por exemplo, a azeloglicina, né? Que é uma forma de trabalhar com ácido azelaico, não é exatamente o ácido azelaico, ele não tem toda a potência, mas ele gera o benefício de controle de oleosidade e os outros benefícios com uma potência um pouco menor. Mas fora isso, antioxidante, hidratante, antiglicante, que é o que eu ensino, que é o tripé de uma formulação de manutenção de pele saudável. Tem que ter essas composições. Sobre ativo oral, tá? Os ativos orais, eu uso, vou falar aqui alguns, N-acetilcisteína, vitamina B6, selênio-metionina, utilizo curcumina, utilizo quercetina, utilizo resveratrol. Dentro dessa área, tá? Eu acredito que é onde está um dos grandes novos mercados que vão crescer. Não é novo, já existe dentro da nossa área da estética, mas vai crescer muito e também na concepção de valor dos pacientes. Inclusive, eu estou começando a desenvolver um projeto agora, na próxima semana, com esse tipo de abordagem dentro da clínica e para também ensinar os colegas profissionais a trabalharem com isso, que é o benefício que tu gera com formulações de uso via oral. Muito além hoje do que simplesmente pensar num fotoprotetor oral para o melasma, tá? De tu pensar que tu vai ter um ativo ali que vai ser senoterapêutico, que vai combater células senescentes, que vai gerar um benefício para a tua função hepática, que vai gerar um benefício para a tua função renal, que vai gerar um benefício para o teu organismo como um todo, tá? Não tu querendo tratar alguma alteração hepática, não tu querendo tratar alguma alteração renal, não querendo tratar patologia, não. Só que são ativos nutracêuticos que a gente utiliza para benefício cutâneo, para a pele, mas que sim, sistemicamente geram todas essas outras respostas. E aí, isso é muito legal. Por quê? Porque, pensa comigo, tu tá fornecendo algo para o teu paciente e ele tá usando aquilo via oral. E ele está tendo um grande benefício além disso, diminuindo o perfil inflamatório dele, diminuindo o risco de desenvolvimento de neoplasia, aumentando o perfil de ideia de longevidade saudável desse paciente. Né? Então a gente está fornecendo, olha o tamanho do valor disso no longo prazo. Né? A indicação chega pela questão cutânea, pela questão da pele, benefício da pele. Mas olha tudo que ele tem adicional de benefício, e isso com ciência comprovando, ciência de alto nível. O organismo é um só, né? O organismo acaba sendo único, né? Do paciente. Isso. Então... E assim, eu vou dar um exemplo aqui. Professor, mas o que você está falando? Deixa eu entender aí, tá? Vou dar um exemplo da curcumina. A curcumina ela é um excelente ativo porque apresenta vários benefícios. Ação antioxidante, anti-inflamatória. Mas olha só, no melasma, tá? No melasma a gente tem algumas alterações epigenéticas que acontecem. Uma delas é em decorrência do sol. A gente começa a ter hipermetilação do DNA em decorrência dessa fotoexposição. E essa hipermetilação faz com que a gente acabe tendo um aumento da produção de melanina. E aí o que acontece? A gente, isso sugere, tem um artigo que mostra que essa hipermetilação ela acontece através de algumas enzimas, que se chamam DNA metiltransferases. Agora, isso é só o que acontece. Vamos entender qual o benefício da curcumina. A gente não usa a curcumina na pele por causa disso, porque ela gera vários outros benefícios pela sua ação antioxidante, anti-inflamatória. Mas a curcumina também inibe a atividade de DNA metiltransferases. A gente sabe isso em termos de tratamento de patologia já, cientificamente falando. Então, a gente está utilizando a curcumina para diminuir uma alteração epigenética no melasma. Olha só o quão complexo ficou a situação. Agora não é mais utilizar antioxidante para aumentar a resistência da pele à fotoexposição. A gente está indo muito além. E isso é o legal. Esse nosso mercado vai ficar infinito em termos de benefícios e compreensão desses benefícios. Não aquela coisa mais superficial de achar que gera, como que gera. E esse é um mercado que eu acho que na concepção de valor do paciente pelo teu trabalho é que vai crescer muito. Quem quiser entrar nisso e com resultado associado, né? Vamos fazer a parte 2 desse podcast que tá inspirador. E é isso que a gente busca aqui. Esse é o nosso propósito. Buscar profissionais que nos inspiram, que vão te inspirar também. E é isso que a gente traz, né, Léo? É isso aí. Gente, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pela tua participação, pela tua grande entrega aqui nesse bate-papo maravilhoso.
e que eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo, seja no Spotify ou através do nosso canal do YouTube, Beleza Pod, eu tenho certeza que esse profissional com certeza vai te inspirar também. Não esqueça de deixar o seu joinha e escreva aqui embaixo nos comentários e nos siga também nas redes sociais. Beleza, Pod. Muito obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazer.